Hoje é dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, de 2023. E nós estamos aqui no ateliê de escultura, onde eu trabalho. Eu sou professora do Departamento de Artes Visuais e Escultura e meu nome é Beatriz Pimenta Veloso. Quando eu assino um trabalho artístico, eu assino apenas Beatriz Pimenta, mas assim, quando eu assino um artigo acadêmico, eu assino com o nome todo. Bem, eu fiz a graduação aqui na EBA, né? E depois eu fiz mestrado e doutorado e depois de muito tempo eu vim a ser professora efetivada, né? Eu escolhi a EBA porque eu queria fazer vestibular para desenho industrial. E aí tinha em 3 escolas, na PUC, na ESD e aqui na UFRJ. E eu acabei passando aqui, na EBA, para fazer desenho industrial. Mas depois eu mudei e me formei em comunicação visual. Bem, a pós-graduação eu fiz mais ou menos 15 anos depois de formada, porque foi a primeira pós-graduação aqui no Brasil que surgiu para artistas. E eu, levando assim, essa carreira de design gráfico, né, junto sempre com a carreira de artista plástica, né? Expondo em salões, em editais da Funarte, né? Então, quando apareceu esse curso, eu até recebi um telegrama da EBA, falando que tinha aberto essa linha de pesquisa na pós-graduação, que é linguagens visuais, né? Com o Carlos Ilho, a Glória Ferreira na época. Então, logo me despertou o interesse e assim que eu consegui assim, uma brecha lá dos meus trabalhos, né, porque eu trabalhava muito, eu tive carteira assinada, eu tive empresa. Quando a coisa deu uma amansada, né, eu comecei a ter menos trabalho, ficar mais velha, eu pensei, vou fazer esse mestrado. E aí fiz e passei a atuar como professora universitária, mesmo em escolas particulares. Bem, eu tive muitos problemas teóricos nas linguagens visuais, assim, com os discursos, né, americanos, europeus sobre arte. E às vezes eu escrevia umas coisas na prova e diziam que você escreveu coisas erradas. E eu discordava muito, assim, né, eu achava que aquilo tudo era um discurso muito construído. Então, quando eu vi Imagem e Cultura, que tinha Walter Benjamin, que tinha o Roland Barthes, né, com aquela coisa de subjetividade na interpretação das fotos, e ponto, né, o punctum que ele chamava, aquilo me interessou muito mais do que esses discursos críticos da arte estadunidense, vamos falar, né, a realidade da arte europeia. Não tinha nada aí aberto na época para uma arte africana, latino-americana, era tudo considerado assim, um nicho fora da coleção que interessava e que era estudada. Ninguém estudava a arte fora desse eixo principal, né? Porque a graduação aqui, que eu terminei em 1984, era assim, a história da arte acabava em Picasso, então não me interessava em nada. Né? Assim, a história da arte foi uma coisa que só me interessou o primeiro período, quando estudou uma antiguidade bem antiga mesmo, porque depois estagnou numa história ali da arte europeia, nem impressionismo foi dado bem, né? Então eu comecei a fazer cursos no Museu de Arte Moderna. Consegui fazer um curso no Parque Lage, apesar de ser um lugar que era bastante longe, porque eu morava em Niterói, né? Então, Fundão, Parque Lage, Niterói. Mas eu fui assim mesmo, eu me esforcei para buscar, pelo menos assim, professores de arte moderna contemporânea, que aqui na escola não tinha. Por isso mesmo que eu nem fiz, nunca nem tive o desejo de mudar de um curso de comunicação visual para gravura, por exemplo, que eu achava que era onde tinha um nicho de artistas mais interessantes. Pintura era um horror, né? Sempre aquela coisa que eu achava umas pinturas eu achava feio mesmo, sabe?
Sim. Olha, o meu interesse pela gravura começou no ensino fundamental, com o Rubem Grillo, que era professor do colégio que eu estudava em Niterói, que era o Centro Educacional de Niterói. E a gravura, porque a gravura, ela acrescentava um negócio, eu nunca tive um desenho academicamente correto. Então eu lidava muito bem, mas eu lidava muito bem com essa questão do claro e escuro, e conseguir fazer coisas em desenho, de repente fazer uma sombra e ter um jogo com as manchas, né? Então a gravura, desde a estilogravura, já me interessava no fundamental. Aí depois eu vim, logo que eu entrei no primeiro período da EBA, que foi uma coisa boa, eu vi o ateliê de gravura e eu gostava das gravuras que eram feitas aqui. E tinha uma turma ali que para mim era a turma que era dos artistas mais interessantes da escola. Então eu entrei ali e comecei a fazer. E futuramente, depois de um ano, assim, eu vi que tinha o ateliê de gravura do Ingá em Niterói, onde eu morava. Aí eu fui lá e vi que o ateliê do Ingá era mais limpo, organizado, com a Ana Letícia, que saíam trabalhos assim, que sempre entravam nos editais, né, que era o salão da época, os editais, né. E aí eu comecei a fazer gravura no Ingá, fiz gravura 2 anos lá e encontrei inclusive muitas pessoas, muitos artistas da escola, que eram alunos da Escola de Belas Artes lá, tipo Marcos André, Ana Lu Cunha, Ilcio Lopes, quem mais? E a Leila Barbosa, era um grupo mesmo, que era aluno da EBA e fazia gravura no Ingá. Sim, os ambientes, né? O ambiente do Museu de Arte Moderna já tinha assim, o acervo, o que sobrou do incêndio, né? Porque eu sou pós-incêndio. E era o Aloysio Carvão, meu professor, imagina. Aí o Aloysio Carvão logo se encantou com a minha pessoa, não sei por quê, porque eu me achava completamente normal, mas ele viu ali em mim uma pessoa que ia seguir carreira. Tudo que eu fazia ele achava genial, mesmo que não tivesse nada a ver com o concretismo, aquela coisa toda que ele praticou, né, na vida. Eu fazia umas coisas, mas ele apreciava, ele via ali um interesse, um talento, e eu desenhava compulsivamente, mostrava tudo que eu fazia para ele. Então, o meu interesse era muito o professor Aloysio Carvão. Depois eu fui aluna do Morricone, na escultura. E ele também se encantou, eu não sei, eu botava a mão lá nos negócios, é isso. Depois eu fui aluna do Áquila, né? Mesma coisa, ninguém nem sabia quem eu era. Eu acho que, né, aquela coisa, agora eu vejo como eu sou professora, eu vejo os alunos, né, que fazem uma coisa, você dá uma proposta de exercício, aí o aluno faz um gesto. Então eu sempre fui assim, a pupila desses professores. E na EBA eu não era pupila de ninguém. Assim, eu fazia umas coisas assim, eles nunca atingia o modelo acadêmico ideal, assim, o máximo era um croquis. O único professor que me elogiava era o Adir Botelho, porque ele dizia que eu tinha um traço forte, parecido com Goethe. Fora isso, era só fazer o básico para pegar o diploma, e eu não tinha empolgação. Olha, mercado de arte, eu acho que aqui é salve-se quem puder, porque tem até um quadro que se chama assim, salve-se quem puder. Porque realmente pouquíssimas pessoas chegaram nesse tal mercado e não ficaram muito tempo. Ninguém permanece. Assim, as pessoas da minha geração, eu sempre desconfio que um tempo elas ganham muito dinheiro e depois o dinheiro some. E no Brasil a história não acaba muito bem, entendeu? Então, como é que alguém poderia me orientar? Eles me orientavam dizendo que eu era uma artista e que eu poderia seguir, né? Mas assim, ninguém me apontava um caminho de abundância, porque nem tinha esse caminho a apontar, né? Agora, assim, no mestrado e doutorado, eu já comecei a me ver como professora, porque eu já cheguei nesse mestrado com 39, 40 anos. Então, eu já querendo mesmo uma coisa mais estável, porque viver de empresa, viver de emprego que paga mal, eu já sabia bastante. E mercado eu nunca vivi de mercado de arte, só de bolsa.
Tá, pois eu vou começar falando da minha juventude e a minha expectativa até os 27 anos de que eu viveria de arte, né? Então, meu grande sonho, como de vários artistas da minha geração, era ser adotada pelo Thomas Kohn, que criou a Adriana Varejão, e os outros eu nem sei, ele criou uns outros, mas todos sumiram, né? E aí o Thomas Kohn chegou a me escolher entre 10, aí estava a Paula Trope, estava... Aí ele escolheu lá um judeuzão rico e para ir participar de uma feira, e o meu sonho foi para o Brejo mais uma vez. Então era muito assim, a gente tinha o Thomas Kohn, que era o cara que pegava artista jovem, tinha o César Achê, que pegava os artistas de nome, né? Pegava uns novatos e logo descartava. Eu observava muito que os artistas tinham sobrenome de rua, sabe? Eram todos brancos, de uma elite intelectual favorecida, branca, né? Privilegiada, e que classe média ali, média, muito dificilmente subiria nessa escala, sabe? Tinha que dar muito pulinho. E eu não tinha um dinheiro assim para ter um ateliê, receber pessoas. Eu tinha o dinheiro para estudar e apenas estudar, né? Então não havia, era não só branca, mas como de uma elite branca, elite mesmo. E assim, quando eu fui estudar, né, o mestrado, como eu já falei, eu não me adequei totalmente às teorias, embora eu tenha gostado, eu aprecie, né, a Rosalind Krauss, outros artistas, outros teóricos, que são, né, estadunidenses, europeus. Eu via nitidamente que era uma arte branca e tanto é que quando eu fui fazer o doutorado em imagem e cultura, eu comecei a questionar a minoria negra que havia nos artistas brasileiros, inclusive citando até a Tropicália, Gilberto Gil, o único negro naquela música super negra que é a Tropicália, né? De influência negra e cultura popular. Então, é uma coisa assim que foi sempre muito deixada de lado e não sendo considerada arte, sendo considerada artesanato. E agora, assim, a partir dos anos 2000, 2010, a coisa está ficando cada vez mais acirrada nessa necessidade, né, de inserir essas pessoas no mercado. E agora tem uma corrente até contrária, porque se você for observar, o sistema de arte ele está procurando esses representantes, mas não basta ser negro. Você tem que ser um representante dessa comunidade desfavorecida. Você tem que ser um morador da comunidade. Você não pode ser um negro, às vezes, classe média, né? Eu acho que existe até uma coisa assim, você não pode ser um descendente de indígena sem ser indígena. Então, você vai ver os artistas indígenas que estão em evidência, são pessoas ligadas diretamente às comunidades. Mesmo que eles tenham acesso à capital, uma casa na capital, eles têm uma ligação forte com a aldeia, né? Com o território. Então, eu acho que essa desterritorialização do mercado, de tudo, ele tem uma corrente contrária quando ele está favorecendo essa arte identitária hoje, que eu acho muito justa, mas também, assim, pela minha própria história e a minha experiência no sistema de arte, não é confiável, assim, como... Eu não confio, eu sou desconfiada. Um artista negro, de repente ele começa a fazer um super sucesso numa galeria e da noite para o dia podem descartá-lo. Se ele não consegue se reinventar, se ele não consegue sair daquela fórmula que ele arrumou, porque nós estamos numa arte que é muito mutante, né? Então, de repente, como é que a pintura está voltando? A pintura está voltando numa forma negra, de uma identidade africana, afrodescendente. E até que ponto essa coisa vai segurar
no mercado como novidade, né? Então eu acho que até existe a possibilidade desses artistas negros se reinventarem, como o Picasso se reinventou o tempo todo, sabe? E tem aqueles que ficam sempre repetindo a mesma coisa. Eu acho que não vai ter muita chance para quem ficasse repetindo uma vida inteira nesse tempo que a gente vive na contemporaneidade, sabe? É muito interessante essa pergunta, porque eu percebo, né, que temos muitos alunos evangélicos. E nada contra a religião evangélica como religião, como crença, né, numa deidade e tal. A questão é que a religião evangélica, culturalmente, ela é homogeneizante. Então, eu tive a experiência com estudantes artistas com bom trabalho que não queriam assumir essa identidade negra porque achavam que iam ser racializados. Então, preferiam se manter com um trabalho que não falasse disso, só que como eu tenho esse projeto com o museu, né, que você vai lidar com acervo, aí você vai lidar com a história do Brasil, essa história sobrepõe sobre essa questão de querer ser igual a todos e não ser racializado, entre aspas, de você assumir uma identidade, né, e você ver como que a sua etnia, a sua cultura foi massacrada, né? Porque a religião evangélica, ela massacra a cultura de origem africana e indígena. Ela impõe um Deus cristão, branco, distante, e uma Bíblia que é uma cultura europeia, a cultura do colonizador, que foi o que fizeram com os índios ao serem catequizados por jesuítas, né? Os negros que não podiam praticar os seus cultos africanos, que tiveram que disfarçar com a Umbanda. Então, essas coisas, esses pensamentos vão surgindo. E muitos, assim, o que eu quero dizer, para responder mais diretamente à pergunta, é que não obrigatoriamente a pessoa de descendência africana ou indígena, ela tem isso como meta e tema a ser trabalhado dentro dela mesma. Ela quer ser branca, ela quer discutir, ela quer ser igual, ela não quer colocar isso em primeiro plano porque ela não acha importante. Aí a gente tem que tentar entender por que ela não acha importante. Aí, assim, tem a escola, tem a igreja, tem a família, né? Tem todas essas coisas que influenciam esses negros indígenas que vêm para a universidade. E aí chega aqui, que às vezes eles entram até com a tal da cota, eles já entram assim, achando que eles estão sendo discriminados por causa dessa cota. Mas aí você tem uma série de camadas nessa discriminação, que de repente essa discriminação já vem da própria educação familiar religiosa, do bairro, né, que ali se debate, né, entre o tráfico de drogas e a igreja evangélica, né, as populações mais desfavorecidas vivem nesse universo. Então, os que chegam na universidade, a maioria não são os filhos de traficantes, são os filhos dos evangélicos, que são evangélicos. Então, vai chegar aqui, vão ter uns que vão adquirir rapidamente essa consciência e assumir a sua origem desfavorecida, de afrodescendente, indígena, né? E outros que vão querer continuar sendo brancos, a esticar o cabelo, fazer escova, parecer uma morena linda, e são bonitos, né? Mas, assim, tem esses valores ainda, vamos dizer, hegemônicos da sociedade branca, masculina, né? Porque a coisa da mulher também foi uma coisa que eu, como mulher, como artista, como mulher branca, privilegiada, eu sempre já tive esse problema do gênero pelas mulheres dificilmente ascenderem como artistas que ganham dinheiro. E segundo, por eu não ser uma pessoa binária, né? De cara, eu me considero uma pessoa, já que tem que se definir mais para bissexual do que lésbica, entendeu? Para mim isso é problema.
Para mim, essa questão do gênero é um problema que sempre permeou a minha vida e eu nunca assumi um lado permanente. Olha, a minha família, meu pai e minha mãe, eram pessoas assim que eles faziam uma certa vista grossa. Eles eram pessoas heteronormativas, mas eles faziam vista grossa em relação a ver que uma pessoa era homossexual, né? Havia um certo respeito à paisana. Mas na escola nunca foi fácil isso, né? Era o tal do bullying. O bullying era geral, ninguém escapava do bullying, sendo bonito, feio, macho, fêmea, qualquer coisa, né? E as mulheres sempre, né? Os meninos eram agressivos na escola e ao mesmo tempo as meninas elas eram todas patricinhas. Era uma coisa muito difícil, era uma coisa realmente muito binária. As mulheres estavam ali para caçar marido e casar com marido rico, porque eu estudava em escola de rico. E eu estava ali para estudar, porque diziam que era uma escola que tinha professor artista, e eu gostava de pintar e fazia coisas muito legais para a minha idade. Então já começou ali na escola aquele negócio de eu ser diferente, artista. E a pergunta é, como é que era isso? Era muito difícil. E aí quando eu entrei na EBA, a EBA sempre foi um lugar, a Escola de Belas Artes, né, um lugar de gente de tudo quanto é gênero. A maioria dos meninos eram todos assim, que a gente chamava não era nem gay, era homossexual, era bicho, era viado. E se tratava normalmente, éramos todos amigos, né? Era um lugar que se podia fazer tudo, então eu adorei aquilo. E isso foi transparecendo também no meu trabalho, né? Que na geração 80 era uma pintura assim, agressiva. Eu me sentia muito reprimida, geral, né? Porque eu morava na casa dos meus pais, porque eu não tinha dinheiro como artista, porque eu vivia me virando por aí. Aí, de repente, quando eu saí de casa, consegui emprego como artista gráfica, eu tive uma certa independência, pude estudar de noite no Parque Lage, né? Aí eu ia de noite para o Parque Lage e ficava lá fazendo curso. Eu comecei a desenvolver uma série de autorretratos da minha imagem. Aí que eu pintei o cowboy e a freirinha, que é um trabalho que fala de gênero. Aí que eu comecei a me dar bem com bolsas. Porque esse trabalho de geração 80 eu ficava na margem de um mercado que eu nunca fui inserida. Assim como eu, vários colegas, né? A maioria ficava ali orbitando em volta daquele núcleo e pouquíssimos eram incluídos. E muitos eram incluídos e rapidamente descartados. E voltavam por uma margem mais além. E eu me mantive sempre nessa órbita e resolvi estudar e ser professora porque era uma maneira de eu ficar no lugar onde eu me sentia bem, entendeu? Porque essa questão da sexualidade era uma coisa que pegava muito no trabalho também. Porque chegava no trabalho, as mulheres eram mães, e ia logo perguntando se eu tinha filho. Aí as mulheres trabalhavam na administração, os homens ficavam com os cargos de gerência mais ousados, ganhavam mais. Os homens seduziam as mulheres solteiras nas festas de finais de ano. Eu achava aquilo tudo um horror, entendeu? E era assim, e esse era o mercado de trabalho que se oferecia. Se você fosse para o mercado formal, né, de carteira assinada, de fazer carreira numa multinacional, era muito parecido com a escola do fundamental, os bullings, né? Era mais discreto porque a gente era adulto, mas havia muito preconceito, né? Aí eu via também os caras que eram meio viados e vinham se chegando assim, legais comigo, para a gente ver se construía alguma coisa, mas não dava nem para construir. O negócio era tão evidente, né? Então eu via nesse meio artístico uma coisa que eu podia ser o que eu quisesse, que eu poderia sentir atração tanto pelos homens artistas quanto pelas mulheres, e todo mundo ia achar isso tudo muito normal. Então era esse mundo que eu queria ficar, independente de quanto eu fosse ganhar, tá? Olha, ótima pergunta. Para mim, estar aqui nesse local, eu tento dar para os meus alunos o que não deram para mim.
dá uma posição de cair na real, né? De dizer, olha, cara, dificilmente você vai viver de mercado de arte. Então, assim, eu digo para você que estudar sempre leva a algum lugar. Estudar, mesmo que você não vá trabalhar com arte, aprender a estudar, aprender a pesquisar. Você pode fazer concurso para qualquer coisa que você vai ter facilidade. Você vai saber estudar, você vai saber interpretar um texto, você vai saber escrever, você vai se posicionar num emprego formal se você quiser. Primeira coisa. Segunda coisa, se você quiser ficar no mundo da arte, você vai ter que superar a estrutura que essa faculdade oferece. Porque eu acho muito complicado você oferecer atualmente um curso de escultura, pintura e gravura sem licenciatura. Né? O que uma pessoa dessa vai fazer no mercado formal, né? Se não for ser artista? Sobre, né, a questão de eu ter estudado aqui e estar trabalhando hoje no mesmo local, que é a EBA, como professora, eu tento oferecer o que não me foi oferecido, que é assim, uma caída na realidade, né? Dar uma realidade para o aluno que é muito difícil você sobreviver como artista, né? Então, você não pode pegar uma turma de 40 alunos e achar que todo mundo ali vai ser artista. Se sair um, é muito. Provavelmente pode não sair nenhum, né? Então, assim, você pensando nisso, você tem que se garantir ou por uma carreira acadêmica ou por uma carreira de professor com licenciatura, que vai dar aula para jovens, né? Adolescentes, crianças, e levar em consideração que os cursos daqui ainda não têm, né, licenciatura, esses cursos de gravura, pintura e escultura não oferecem licenciatura. Então, eu acho isso uma coisa muito errada, porque uma pessoa que faz isso como carreira e dificilmente vai conseguir sobreviver como artista, eu acho uma coisa meio perversa, né? E ter uma licenciatura separada que oferece tudo num pacote, quer dizer, é uma coisa que a universidade, como é muito antiga, e vai se criando estruturas, né, departamentos, esses departamentos não conseguem chegar a um senso comum de resolver esse problema e fazer realmente uma reforma conjunta da EBA toda como escola, né? E fica fazendo essa reforma de curso, que cada vez aparece mais curso, e os cursos não têm a licenciatura, que é a grande fonte de renda do artista. Passar esse conhecimento, arte como pedagogia, não só pedagogia só da própria arte, como pedagogia de vida, sabe? De você entender o mundo e de ser uma disciplina ou um conhecimento importante para a humanidade desde a mais tenra infância até a maturidade. Porque o que você vê de artista com um salário bom, emprego, fazendo curso no Parque Lage, né? Artista de 50, 60, 70, 80 anos, né? Então, você vê que é uma coisa que, em toda a idade, em toda a nossa vida, a arte, há interesse pela arte. Quem tem vontade de viver, tem vontade de fazer arte, de alguma forma, né? Ter uma manifestação poética na vida. Então, o grande campo de um profissional de arte é educação, a questão pedagógica, em vários níveis, até no nível não formal. Esse artista tem que ter uma formação formal para chegar a ser um professor numa educação informal, né? Então, eu acho que isso deveria ser mais valorizado nessa escola e deveria haver um consenso nessa proliferação de departamentos, numa concentração que beneficiasse a escola como um todo, né? De jeito nenhum. Eu tinha horror, eu era uma pessoa muito tímida e os professores só me incentivavam no sentido, você é uma artista. Que coisa maravilhosa, parece Guilde, parece fulano, parece Beltrano. E aí eu caí numa grande depressão, entendeu? Quando eu vi que tipo de emprego me esperava lá fora, que era numa empresa careta, cheia de gente de terno, que eu tinha que usar saia e meia, não sei o quê, porque eu era fêmea, e os machos tinham que usar de terno e gravata, e era aquela coisa binária, aquelas pessoas neuróticas, eram todos neuróticos. Tinha gente que surtava, mijava em cima da mesa, era uma fábrica de maluco. Porque o que a gente fazia de hora extra para aquela multinacional,
todo mundo lá dentro a noite inteira. Então, assim, o que me esperava, né? Um mercado de trabalho neurótico que remunerava mal, mulher artista, né? E aí, quando eu vi que a minha opção era fazer um mestrado para continuar artista, depois, quando eu saísse desse mestrado e doutorado, se eu não me formasse professora, eu ia voltar para a situação igual. Zero grana, zero emprego, ou então esse trabalho que eu não gostava de fazer, né? Fazer arte, programação visual para ideias que eu não acreditava, de uma multinacional que pregava o programa de qualidade total. O que era qualidade total? Demitir 2/3 da empresa, ficar só com 1/3 e substituir por computador, né? Então, assim, nada a ver. Eu aproveitava todos os materiais da empresa. Inclusive, eu era amiga da Márcia X e do Aimberê César, dos dois já falecidos. Eles iam lá de noite no meu trabalho e eu abria as máquinas todas e fazia 500 cópias daqueles impressos todos da Márcia X. Foi assim que me mandaram embora. E aí eu usava aquilo para o meu trabalho também e faziam de graça para mim. Aí eu tenho os trabalhos de gravura, que é offset, eu imprimia tudo na gráfica do meu trabalho. Eu comecei a fazer trabalho de autorretrato com fotolito, que era minha imagem escaneada, que fazia fotolito lá para impressos, aí eles faziam um negócio de graça para mim. Então era assim, havia sempre uma troca de favores, porque eu era uma pessoa que movimentava trabalho, capital, entendeu? Então eu fazia eu fazia muita programação visual, fazia para Márcia X, cheguei a fazer para o Ricardo Basbal, Eduardo Coimbra, mas eu tinha meio raiva, assim, porque eles pagavam mal, não queriam pagar, e eu fazia aquilo puramente para ganhar dinheiro. Aí eu pensava, os artistas ainda se criarem em cima do meu trabalho, eu sem ganhar, eu tinha assim, era uma revolta muito particular, porque eu fazia, entendeu? A graduação, eu lidei muito ainda com preconceito, mesmo assim, né, sexual. Às vezes até de pessoas que eu namorei mesmo, sabe? Namorava, mas depois ficava dizendo que eu tinha jeito disso, jeito daquilo, que eu era mais sapatão do que ela. Então eram coisas assim, era o bullying até entre pessoas que se amavam, namoravam. Então era uma coisa assim, meu trabalho era muito neurótico nesse sentido, né? Dessa repressão sexual da sociedade como um todo. E a EBA, apesar de ser uma válvula de escape, também replicava essas coisas, tá? Não era totalmente abstraída dessas histórias, né? E aí eu lembro das pessoas, né? Eu lembro do Tavares, do Ricardo Maurício, de duas pessoas que se mataram, que eram artistas, aí eu fico pensando, né, quando eu virei professora, se você fica alimentando muito na cabeça da pessoa que a pessoa é um artista, que vai ser artista, que não pode deixar de ser artista, o cara acaba se matando, sabe? Então eu achava assim que era a EBA era também muito perversa, né, quando ela criava esses personagens. E o cara, né, já vinha para a EBA porque era um cara sensível, né? Aí chegava aqui, falavam que queria ter mercado, ele não conseguia nada, ia trabalhar na livraria, se matava. Então, assim, eu encarei 2 suicídios de colegas, que mais? Pessoas que às vezes surtavam também, né, essas coisas, mas eu acho que isso vai ter em qualquer escola, né? Eu nunca expus aqui na graduação, mas eu fiz uma exposição no Jardim Botânico com a minha amiga até hoje, a Paula Gordilho, que era a mulher mais linda da faculdade, e aí encheu assim, e vendemos tudo. Aqui a EBA, né, que eu ainda não falei sobre isso, independente da posição geográfica, que dizem que fica no meio da Zona Norte e da Zona Sul, é um lugar onde não acontece nada, né? É um lugar isolado que 4 horas, 5 horas da tarde, todo mundo quer ir embora porque fica com medo de sair daqui, né? Ou de chegar no seu próprio bairro, né? Então, a EBA era um lugar que ninguém queria ficar.
Então, no início teve um certo encanto, né? A piscina, fazia natação na educação física, eu gostava de correr na ilha, ter que acordar às 5 da manhã em Niterói para chegar às 7 da manhã na educação física, entrar na piscina gelada. Aí eu aprendi a nadar direito, eu gostava dessa coisa. Aí almoçar no bandejão, eu gostava disso. E essa sociabilidade de você estar com gente da Zona Norte e da Zona Sul, almoçando na mesma mesa, comendo a mesma comida. Mas foi uma utopia que rapidamente passou, né? Porque quando chegou no profissional, os bonitinhos lá da Zona Sul rapidamente arranjaram um estágio numa agência e eu fiquei lá batendo, né? Na verdade, eu não queria muito trabalhar, né? No emprego formal. Mas, assim, as diferenças vão surgindo, né? Mas há um momento de ideia de igualdade, mas que se evanece rapidamente. Eu não ficava em lugar nenhum, assim. O grande lance para mim era o corredor. Os corredores, o corredor do 7º andar. E eu me relacionava muito com a arquitetura, porque eu tinha um namorado da arquitetura e aí eu conhecia os amigos dele da arquitetura, ele conhecia minhas amigas da EBA, havia ali e havia o Bosquinho, que acabou de entrar aqui, o meu amigo Nivaldo, que é da época, da minha época de graduação. Então todos, eu gostava de ficar pelo Bosquinho, pelo corredor, que a gente, nesses lugares, encontrava gente de todos os cursos. Então, eu não era uma pessoa ligada à minha turma de comunicação visual. Eu nem ligava para a turma de comunicação visual. A de desenho industrial eu tive ojeriza. Eu falei, eu não vou fazer esse curso, porque eu não gosto dessas pessoas. Eu acho elas chatas e elas só ficavam ali naquela turma. Elas viviam intensamente aquela coisa do ensino fundamental. A turma era tudo, né? E ficavam só entre eles. Então, eu não estava nem aí para essas pessoas. Eu mudei para a comunicação visual, que era uma turma que tinha pessoas bem mais interessantes. E acabei ficando muito amiga do João Modé e da Laura Bedran e o Sérgio Viola, que a gente fez o meu projeto, que na verdade a ideia era minha, de pintar um muro do metrô, que era uma passagem ali da Rua da Alfândega. Então, ali a gente se juntou durante um semestre e conviveu diariamente pintando aquele muro durante 2 meses, com uma certa verba do Saara. E as tintas, o Pão de Açúcar, o Caminhos Aéreos do Pão de Açúcar deu pra gente. Então, eu era uma pessoa assim que não tinha turma. Na minha turma, só me importavam essas pessoas que eu fiz esse grupo. Então, eu estava sempre transitando pela universidade no ônibus, o ônibus que vinha de Niterói. Era o 996, eu conheci gente da música, gente de tudo quanto é curso. Porque a gente sentava um do lado do outro e começava a conversar. Ah, você mora em Niterói, estuda no Fundão, bababá. Aí eu conhecia muita gente. No bandejão, às vezes sentava sozinha, começava a conversar com uma pessoa da engenharia. Então, era assim, havia, na época, não sei como é que é hoje, eu acho que hoje existe menos contato das pessoas, menos gente na EBA. Por incrível que pareça, eu não sei se é impressão ou porque pegou fogo, mas mesmo antes do incêndio, eu já estava dando aula aqui, não tinha o fervor que tinha aquele corredor que era um passa-passa. Então era um prazer vir para o Fundão. Entrar na aula e assistir a aula era outra coisa, mas vir para o Fundão, a gente sempre vinha. Só, eu já até falei, o Adir Botelho, que foi meu professor um semestre, ele que me incentivou como artista, né? Fora ele, eu não lembro de mais nenhum. Eu não gostava muito dos professores de comunicação visual, eu brigava com eles. Uma vez um me deu um fora, o cara de fotografia me deu um fora porque eu gastava muito papel da turma, eu chegava no meio da aula e fazia o que eu queria, não prestava atenção no que ele falava. Não tive, só o Adir Botelho. Sim, a ideia é essa mesmo, de trazer uma proximidade das pessoas que têm interesse em artistas. Mas nem sempre, a gente junta sempre pessoas díspares, né? Porque vem gente da arquitetura, né? Tem sempre essa ligação. Inclusive, já fomos à mesma escola, né? E aí a gente não sabe, né, por que há esse fervor passou. Às vezes a gente pode até atribuir aos meios de comunicação, às redes sociais, sabe?
à pandemia, a várias coisas, né, da contemporaneidade que nos anos 80 não tinha. Nos anos 80, para você se livrar da televisão e do sofá da sua sala, na sua casa, era vir para a escola. Né? Hoje não, as pessoas se enfurnam no quarto, ficam lá no computador. Então tem uma série de fatores que influenciam nisso aí, né? Sim, sim. Eu sempre gostei muito de ver exposição, museu, né? Essas coisas, assim. Até quando eu era criança eu tinha assim, um museu Veloso, eu queria ter um museu para mim. Aí depois eu fiquei vendo aquele trabalho do Marcel Brater, né? Que ele tem um museu na Casa das Águias, na casa dele. Esse colecionismo, e o meu negócio era inseto, era bichos, né? Aí depois foi virando arte, mas é tudo assim, essa mania de agrupar as coisas e criar um sentido. E o museu é a nossa grande instituição que inventou a arte, né? Inventou a arte do Ocidente, pelo menos, com certeza. E ali está, né? Inventou a história do Ocidente. Então, assim, eu acho que é uma coisa oficializada, né? Mas ao mesmo tempo existe muita fabulação, né? E aí eu gosto dessa ideia de juntar arte e museu e mostrar que essa história ela é construída, ela é fabulada, ela é idealizada, várias coisas que diziam que eu estava errada, falar dos textos, da crítica de arte americana. E como, né, dizer que uma coisa dessa está errada, se eles que inventavam tudo? Então, a ideia começou com um projeto de pesquisa, né, que é registrado no CNPq desde 2014, que eu consegui uma bolsista, que foi a Mônica Koster, e a gente começou a bolar intervenções no Museu Dom João VI, uma coisa bem fácil, porque antes do incêndio, né, 2015. Aí eu já era amiga da Ana Cavalcante e a Marise Malta, não lembro quem estava na época, mas não teve problema, a gente abriram um museu e a gente fez uma intervenção junto daquela instalação pronta, que é o Museu Dom João VI, no 7º andar, não sei se você conhece. E assim, aquilo ali já era um contexto, não era você fazer uma exposição num cubo branco, sabe? Era você fazer uma intervenção em toda a história da escola, né? Então, começou lá, aí aconteceu um fato inédito que foi uma greve maluca. Que a escola fechou e aí a Ana Cavalcante transferiu o encontro de História da Arte, lá do grupo de pesquisa dela Entre Séculos, para o Museu Nacional de Belas Artes. E me levou junto para fazer a intervenção no museu. Aí eu fiz intervenção com os mesmos artistas no corredor da escola. No corredor do Museu Nacional de Belas Artes, que na verdade era o corredor da EBA no século XX, né? Até os anos 70, até 1970, eu acho, quando fomos expulsos lá do Museu Nacional para vir para o Fundão durante as férias, a contragosto de todos os professores e alunos. Aí, depois dessa edição, que foi uma edição dupla, que teve o Museu Dom João VI e o Museu Nacional de Belas Artes no mesmo ano de 2015, em 2016 a gente fez uma coisa mais ousada, que foi fazer uma intervenção na Galeria do Século XIX, do Museu Nacional de Belas Artes, que é o grande acervo do museu, né? Que é aquela pintura acadêmica da escola, Vitor Meirelles, a Guerra do Paraguai. Então, assim, foi uma exposição de peso que ficou 2 meses lá, no meio do espaço mais visitado do museu, né? Aí, em 2017, o Paulo Quinaus, que visitou essa exposição no Museu Nacional e era amigo do Luciano Vinhosa, que também é professor da UF, né, de arte, falou com o Luciano que gostou muito, que gostaria de fazer no Museu Histórico Nacional, que ele era diretor na ocasião. Aí nós começamos as visitas, eu e o Luciano, fizemos um projeto em 2017 no Museu Histórico Nacional.
ali na Praça 15, que foi a 4ª edição. Aí teve a 5ª edição, que foi depois que eu saí para pós-doutorado na Universidade do Porto. Tentei fazer um canal lá em Portugal e vi que a aceitação para brasileiro lá é muito demorada, que tinha muito brasileiro lá. Eu tentei falar em várias instituições que eu tinha esse projeto, ninguém se interessou, ninguém me apresentou aluno. E aí eu fiquei meio lá, né, planejando a volta para o Brasil em 2019. E eu já voltei com um contrato com o Museu do Ingá, com uma carta de anuência do Museu do Ingá. E aí foi que eu iniciei a parceria com o Ivair, e foi o projeto mais completo que a gente fez, porque a gente já fez o livro, né? Já tinha a participação da Dinádia Oliveira, que também escreveu um texto, e eu chamei um estudante para escrever um texto, e depois eu percebi que era melhor eu mesmo escrever o texto, que foi essa última edição, agora recém-encerrada no Museu da República, que temos um livro também que ficou melhor que o outro. Eu acho que esse projeto ele vai ficando cada vez melhor, e hoje daqui a gente está indo ali no Museu da Maré, que vai dar uma mudada de formato se essa parceria se concretizar, porque é um museu precário, sem acervo, é uma ONG, né? Então, assim, vai ser uma coisa inédita, que o que eu quero dizer é que não é uma coisa que quer ser grandiosa, ela é uma coisa que quer produzir experiências, né? Porque, ao mesmo tempo, assim, eu estou levando alunos da periferia para um museu imperial, né? Então, para eles, isso é uma experiência. Aí, assim, agora na Maré, talvez eu esteja trazendo os alunos da periferia para a periferia, ou talvez trazendo alguns da Zona Sul para a periferia. Vamos ver quem vai se interessar por isso, né? Porque se interessar em fazer intervenção em lugar famoso e luxuoso, todo mundo quer, né? Vamos ver como é que vai ser essa. Fica aí a pergunta, a expectativa. Olha, a pintura e a gravura eram coisas que eu fazia totalmente independente de fotografia, né? Eu fazia totalmente umas imagens toscas de memória. Eu era muito fã do Gauguin, quando eu descobri que ele pintava os índios com a memória ocidental. É um trecho do Argan, né, na arte moderna, que eu via, assim, né, que eu interpretava a minha infância com a imageria da história em quadrinho. Eu lia muito o Walt Disney, sabe? Lá nos meus anos 60 da minha infância, né? Então, assim, eu gostava de ver essa imagem que saía, assim, do fundo da memória, meio inconsciente, mas que era totalmente espelhado ali no que eu absorvia do imaginário, né? Da cultura de massa, né? E aí, de repente, eu parti para um trabalho mais, assim, subjetivo, mais realista da própria imagem do meu rosto, desde criança até a idade de 35 anos. Então, eu fiquei ali desvendando uma memória a partir do corpo, né, que não tinha quando era pintura, que a pintura era uma coisa tudo misturado, né? Era assim, parecia um vômito, uma coisa assim, sabe, bem amalgamado. E a fotografia foi ficando uma coisa mais limpa, sabe? E teve uma mudança de temática também. Aí eu passei a levar essa coisa, né, da fotografia como identidade, né, e de ficar vendo aquelas fotos minhas, aqueles vários momentos da minha vida. Ainda era memória, né? E aí, vamos dizer que eu passei o mestrado, né, que eu participei do projeto Itaú, que eu fiz exposição individual, vários projetos durante essa época. Ganhei uma bolsa da FAPERJ, que era uma bolsa UniArte. Tudo com esse projeto, que era uma coisa de memória da minha história como artista mulher, introspectiva, né? De sobreposição de camadas de memória.
Até eu chegar no doutorado e sair dessa questão de história da arte e entrar numa questão de ciências sociais e começar a estudar essa questão, né, da colonização do Brasil, da cultura brasileira, da identidade cultural brasileira, como que foi essa construção, estudar Gilberto Freire, questionar Gilberto Freire, criticar Gilberto Freire, ver o que era o racismo disfarçado, né, como que mais usaram o Gilberto Freire do que ele foi o inventor dessa máscara, né? O Estado se apropriou disso, então o meu trabalho começou a ser político. A partir do doutorado, que eu tenho um trabalho lá, que eu ganhei uma residência na Escócia e que eu faço um trabalho com as ovelhas, aquele trabalho eu já me vejo como estrangeira, um estrangeiro que os ingleses, os escoceses mal sabem o que significa Brasil. Então todo mundo fala assim, Brasil, uma brasileira está aqui, que era um lugar pequenininho, né? E eu fiquei lá 2 meses com aquelas pessoas falando inglês, sem me relacionar com ninguém do Brasil, né? Então foi uma experiência muito forte de eu me ver assim como um bicho estranho, que as ovelhas saíam correndo quando eu chegava, né? Com a máquina, com a câmera atrás dela. E eu fiz disso uma paródia, uma fabulação. Aí começa uma série de trabalhos políticos. Aí eu também fiquei muito atrelada a essa questão dos meus projetos no museu, porque eu inventei esse projeto também, porque eu não queria morrer como artista. Como muitos professores vêm para cá, vira professor de arte, e vira professor de arte e não produz mais nada, não faz mais exposição, não faz mais nada. Então eu pensei nesse projeto uma maneira de me inserir, primeiramente como artista, e aí também o Luciano, que aderiu logo no segundo movimento, porque ele também sente essa necessidade, né? Porque ele, na verdade, queria ser artista, acabou como professor de História da Arte desde os 27 anos de idade. Então, a gente vê nisso uma oportunidade de manter uma certa prática, pelo menos anual, da produção de um trabalho. Então, os meus últimos trabalhos, eles são muito voltados para essa coisa do museu, para dialogar ali com o contexto do museu histórico, né? E aí eles vão ser obrigatoriamente políticos, né? Porque como não questionar essa história oficial que eu estudei na minha infância, de independência, que hoje em dia eu estou vendo isso se espalhar, né, de uma maneira, de filme, seriado, museu, o próprio Museu da Independência lá em São Paulo inaugurou, já questionando esse conceito de independência do Brasil no dia 7 de setembro. Outra coisa que eu acho importante falar é que a gente fez esse projeto, por exemplo, para o Museu de Arte Moderna e para o Museu de Arte do Rio, que não foi realizado, mas ele foi aceito e eu recebi carta de anuência. Aí ontem eu estava vendo na internet, eles estão fazendo uma exposição lá no Museu de Arte Moderna, que é exatamente isso, inclusive com fragmentos de acervos de museus para questionar essa história, inserindo artistas negros. E assim, já teve uma exposição no Museu de Arte do Rio, que o Paulo Quinaus fez uma curadoria junto com o Marcelo Campos, que ele pegou acervo do Museu Geográfico e levou. Então, quer dizer, eu não vou dizer que foi influência do meu projeto, mas essas pessoas, elas atravessaram o lugar onde meu projeto passou, né? E isso também é um senso comum, que teve uma passagem rápida disso na arte estadunidense, do Fred Wilson, do Kosuth, que fez intervenção no Museu do Brooklyn, que é a base do meu projeto em 2014. Mas eu acho que essa coisa aqui no Brasil, ela está pegando de uma forma, agora, né, considerando que eu comecei o projeto em 2014, agora o negócio está virando uma febre, está virando uma regra, né, da própria Gentil Carioca, colocar o artista negro lá na Espanha, né, que é um artista negro que mora ou morava lá no Vidigal, não, no Rocinha, na Rocinha, favela da Rocinha, que é uma cidade, né, com cultura própria, uma cidade de imigrantes nordestinos. Então é isso, eu acho que é uma coisa que está aí, né, esse projeto, ele me envolve como artista,
ele envolve artistas jovens, ele envolve curadores, esse pessoal do museu, mesmo que eu não esteja lá na bibliografia deles, eles têm o meu projeto na gaveta. Olha, eu comecei com a gravura, né, te dizendo que eu trabalhava com essas imagens toscas de memória. Aí, o que me interessou no computador foi eu pegar a imagem fotográfica, a princípio a imagem fotográfica, e montar aquelas caixinhas com transparência, né? E não seria uma manipulação direta do Photoshop, mas dos recursos gráficos, da arte gráfica, que tem muito a ver com a gravura, né? Porque a gravura é uma impressão sua, tem várias impressões às vezes, né? Para você fazer as cores, as texturas. Então, isso tinha a ver com a gravura, a fotografia e a gravura e a pintura, né? E essa questão da manipulação, da deformação, é como se fosse assim, a coisa da memória, né? Tudo que a gente vai processando, e eu resolvi, ao invés de pintar e fazer as imagens toscas, partir diretamente da fotografia, mas fazendo essas coisas, tudo que você, por exemplo, imaginar, né? O Photoshop fazia, né? Botar de cabeça para baixo, fazer não sei o quê, fazer mosaico. É porque é imagem, né? Até essa palavra imaginar vem da imagem, né? Então, que você pode fazer tudo que você imagina. E o vídeo, idem, né? O vídeo faz tudo que a gente pode imaginar com a imagem em movimento. Né? Aí você pode mexer mais na velocidade, no som, em N coisas, né? E ao mesmo tempo, isso virou uma facilidade, né? E na medida que vira uma facilidade, é melhor se afastar, né? Porque quando eu comecei a fazer isso, ainda havia pouca arte de vídeo e havia pouca arte de fotografia. Assim, a fotografia era fotografia, o grande fotógrafo, né? Tipo a Cláudia Andujar, com a pesquisa Yanomami, que é um trabalho, sabe, que vai ficar aí para sempre, que era fotografia por fotografia, mas que ela se deslocava lá para aquele lugar que estava isolado e hoje em dia em alto risco, né? Então, a minha fotografia era uma fotografia comum, era um senso comum de uma pessoa na cidade, de pessoas da cidade, e que se tornava uma coisa diferente na medida que era manipulada. E depois eu fui me afastando disso, né? Nesses trabalhos que eu fiz para os museus, eu já faço imagens sem nenhum efeito quase, né? Com som direto, com imagens documentais mesmo, né? Eu tenho um vídeo lá da enchente na região serrana com o Marcelo Brantes, que assim, é um documentário, né? E aí eu sou até quando eu dou aula de videoarte, eu falo, gente, não usem efeitos em demasia, façam os efeitos, vão para os lugares, entendeu? Porque se tornou muito fácil, né? Você criar um fogo que você cata na internet, mas você não fez a fogueira, você não sentiu aquele calor. Então isso tudo passa para o espectador quando ele está vendo aquilo, né? A força daquela imagem, ou a manipulação daquela imagem que hoje já não surte nenhum efeito. Que nem o primeiro trem lá dos irmãos Lumière, que todo mundo saiu correndo, eu sempre cito esse exemplo, e que hoje, logo no dia seguinte, já não tinha efeito algum, entendeu? Acabou respondendo até as outras perguntas. Tá bom?